pessoal, muito boa tarde. Aqui é Déia Fernandes, nesse sábado 11 de setembro, começando uma live urgente para dar uma notícia a vocês que é de suma importância para aqueles que estão preocupados com a tensão no Oriente Médio causada por causa da reação dos Estados Unidos contra as ações terroristas iranianas em território iraquiano. Como todos sabem, a queda que o regime iraniano há muito tempo estava negando que tivesse qualquer tipo de culpa nesse acidente, e hoje, na manhã de sábado, aqui no Brasil, né, lá já era logicamente tarde, o regime teve que reconhecer que houve um erro, que por causa de um erro dos militares, um míssil iraniano derrubou, foram disparados mísseis e um míssil derrubou o avião. Isso foi reconhecido hoje. Eu quero aproveitar e pedir a você essa live para compartilhar, compartilhe o máximo que você puder, porque eu tenho uma notícia fresquinha, direto do Irã, para trazer aqui para vocês. Para quem não me conhece, Déia Fernandes, eu sou jornalista, advogada, internacionalista e presidente da ONG Ecoando, a Voz dos Mártires. Muito boa tarde, minha querida amiga Cleide Mariana, muito boa tarde a todos que estão entrando nessa live em pleno sábado, dia 11 de janeiro. Informação direto do Irã, você rápida. Se eu tiver condição, eu farei hoje uma live, hoje à noite, sendo mais explicativa no que está acontecendo por lá, é lógico. Se eu não fizer hoje à noite, com certeza amanhã, eu prometo a vocês. Mas eu preciso dar uma notícia urgente para vocês. Protestos eclodiram em 4 universidades de Teherã nesse sábado à noite, depois que os militares assumiram que, por culpa do Irã, o avião ucraniano tinha sido derrubado. Como vocês sabem, desde o início já havia essa cogitação, já se sabia que o avião não caiu. Vídeos apareceram, testemunhas, mas o Irã continuou com a retórica mentirosa própria desse regime sanguinário, negando a autoria de qualquer tipo de erro, né, de um acidente provocado por erro. Em todos os momentos eles negaram, inclusive usaram retroescavadeira para tirar partes do avião que estavam lá. Eles manusearam com todos os pedaços do avião, tiraram do local para dificultar a perícia, não quiseram apresentar caixa preta enquanto era pedido para os países que poderiam fazer a investigação, porque são poucos países no mundo especializados em análise de caixa preta. Então, durante muito tempo, o regime se negou a dar informações e mexeu em toda a área onde estava o avião, ou melhor, os destroços do avião, para tentar fugir da sua responsabilidade, para tentar enganar o Ocidente, porque eles, desde o início, eles sabiam o que tinha acontecido. Com certeza. Muito boa tarde a todos que estão ingressando nessa live. Então, o que acontece? A capa caiu. A França, Grã-Bretanha, diversos países no mundo já estavam pressionando o Irã, porque os Estados Unidos já tinham, inclusive, entrado em contato com o governo ucraniano e deixando claro que eles teriam todo o material técnico necessário para ajudar a Ucrânia. O avião era ucraniano, para ajudar a Ucrânia nas investigações. Então, depois que os Estados Unidos se prontificaram a ajudar a Ucrânia e que a própria França estava pressionando de outros países, não teve, a caixa preta, inclusive, foi aberta ontem, então não teve jeito. Os militares reconheceram que abateram o avião. E detalhe, gente, vê se dá para acreditar. Muito boa tarde, Laércio. A desculpa é que o militar responsável pela
que a mídia só está preocupada com o botão do Trump, né? Lembra do botão lá da época do problema militar, ou melhor, do problema lá com a Coreia, do Trump lá apertar o botão contra a Coreia? Pois bem, militar, segundo o Irã, segundo o regime mentiroso, porque não dá para acreditar no Irã. O militar apertou lá, sabe, o botãozinho, o militar que tomou a decisão de autorizar, de disparar os mísseis, ele só tinha 10 segundos para tomar a decisão, e ele tomou essa decisão porque ele achou que era um míssil. Gente, um militar se confundiu com míssil. E é isso aí, mais tarde, à noite, a gente vai conversar sobre isso, porque é muito. Não dá para acreditar que um militar confundiu um míssil com um avião, né? Então é meio complicado. Mas o importante que eu quero trazer para vocês: as multidões no Irã estão furiosas com essa notícia que foi dada pela mídia, que o governo reconheceu, e estão exigindo a renúncia do Ayatollah e uma investigação completa sobre o, entre aspas, acidente. As forças do regime ditador já estão disparando gás de lacrimogênio contra a multidão, contra as multidões, está tentando dispersar, e é importante que as multidões estão indignadas, porque a população iraniana está revoltada. É muito simples, gente. Entre os mortos nesse acidente que matou 176 pessoas, pelo menos 130 eram iranianos. Dos passageiros eram canadenses, como todo mundo sabe. Só que esses canadenses tinham dupla cidadania. Eles eram iranianos também. Então, ao todo, foram pelo menos 130 iranianos mortos. Isso comoveu muito o país. A gente vê na imprensa estrangeira, porque a imprensa brasileira, assim com o Irã, está quietinha, não está mostrando que famílias inteiras foram mortas, famílias inteiras foram assassinadas por um governo ditatorial assassino que mata o seu próprio povo. Então, as famílias iranianas estão indignadas porque isso é só mais uma amostra do que é o governo iraniano. Como é que um país que, se é que foi realmente um acidente, né? A gente vai discutir isso futuramente, mas um país que desafia a maior potência militar da Terra, esse país que diz que matou 80 americanos nos dois ataques lá, muquiranas, dois ataques que não tiveram nenhum tipo de objetivo, segundo os próprios comandantes do Irã, tá? Não teve nem condição de matar americanos, porque ele sabia que se matassem militares americanos, os Estados Unidos iam retaliar de uma forma muito gravosa. Então, o que acontece? Eles não conseguem matar um americano, apesar de terem dito que mataram 80 militares, mentindo nos ataques lá no Iraque e no Kurdistão. Porém, acaba assassinando o seu próprio povo, porque boa parte ali era iraniano, naquele avião. Então, hoje, alguns jornais ocidentais estão falando sobre os protestos no Irã. Gente, voltando aqui à live, desculpa, travou assim, eu vou ter que ser rápida, estou com problema também de conexão, mas é importante que vocês saibam que os manifestantes foram às ruas de Teherã, pelo menos 4 localidades, cantando morte aos mentirosos. É isso mesmo. As mesmas multidões que cantavam antes morte aos Estados Unidos, morte a Israel, estão nas ruas de Teherã cantando morte aos mentirosos e pedindo ao líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, que renuncie. Essas vigílias, inicialmente o povo saiu às ruas para chorar a morte dos seus familiares, das pessoas que morreram nesse acidente, que não foi trágico, né? A gente não pode falar que foi um trágico, ou melhor, foi trágico, mas não foi um acidente, né? Na realidade, a gente tem que investigar muito bem, porque isso não está com cara de acidente. Eu quero até
me corrigir. Eu digo trágico, quando eu falei trágico acidente, é que apesar de ter sido trágico, eu não acredito, tá difícil acreditar que isso foi um simples acidente. Eu não consigo acreditar que quem autorizou o lançamento desses mísseis o fez confundindo com o avião. Eu não consigo. Desculpa, mas eu não consigo. Eu vou ainda ler muito sobre isso. Eu não sou especialista na área de segurança militar, eu não entendo bem, né, dessa área, mas eu não consigo acreditar nisso. Então, o povo primeiro saiu nas ruas para mostrar tristeza, e quando souberam que o governo reconheceu, né, que foram os militares que derrubaram aquele avião, aí começou a indignação. Muitos manifestantes gritavam morte à República Islâmica. Gente, milhares de pessoas gritando morte à República Islâmica, enquanto a Força de Segurança Paramilitar do regime. Prestem atenção, eu vou colocar o link aqui do jornal. Enquanto os manifestantes gritavam morte para a República Islâmica, forças de segurança paramilitar desse regime sanguinário usavam ambulância, a polícia militar pesadamente armada no meio da multidão para dispersar a manifestação. Então, entendam bem, denúncia gravíssima. Esse mesmo regime sanguinário, assassino, boa tarde a todo mundo que está entrando, que matou em novembro 1.500 manifestantes, está enviando ambulâncias com milícias terroristas disfarçadas, pesadamente armada, para assim coibir o povo de se manifestar democraticamente, porque o Globo News mente dizendo que lá tem democracia. Não tem democracia. Onde o povo não pode se manifestar porque milícias pagas pelo governo estão armadas para tentar impedi-los de exercer o direito à liberdade de expressão, Globo News. Então, tá aqui a denúncia, eu vou colocar o link. A gente sabe que o Irã financia milícias terroristas dentro e fora do país para matar, para assassinar oponentes e todos aqueles que divergem desse regime de governo. Então, claro que aqui você não vai ler isso, né? Aqui no Brasil a extrema mídia não vai falar sobre isso, né? Dizer que milícias terroristas financiadas pelo governo já estão lá no meio para tentar calar, e deve ter morte, vai ser difícil não ter morte, né? E aqui o jornal da Grã-Bretanha, tá? Que eu estou acompanhando, que aí ele fala das universidades que sediaram esses protestos, e na Universidade de Amir Kabir, os manifestantes estavam abaixo ditador e vergonha da Guarda Revolucionária, deixe o país. Diziam também, nosso inimigo, na Universidade Sharif, as multidões de iranianos. Quem conhece? Olá, pessoal, voltei. Desculpa, tá péssima a conexão. Voltei. Eu vou dar até finalizar logo, porque vai ficar caindo aqui, tá horrível. Mas, gente, para terminar, as facções anti-regime disseram que os protestos refletiam as frustrações dos cidadãos iranianos com a corrupção e a opressão do governo iraniano. Então, entendam bem, mais tarde eu devo falar melhor sobre esse assunto, mas eu já imaginava que o governo ia se voltar, ou melhor, o povo ia se voltar contra o governo, porque nenhum povo com o menor entendimento possível vai aceitar que militares derrubem um avião, né, dentro do seu território, e os seus irmãos e seus nacionais são assassinados dessa forma terrível, tá? Deve haver sim uma responsabilização em relação ao Irã, e depois eu vou entrar em detalhes sobre o impacto na comunidade internacional em relação ao reconhecimento do Irã de ter abatido o avião ucraniano com a maioria dos passageiros iranianos
em território nacional. Agora, é importante que a gente tem que lembrar, novembro, 1.500 iranianos foram assassinados pelo governo, pelas suas milícias, quando saíam em protestos devido à corrupção, à situação deplorável que está vivendo a população, quando o Irã gasta milhões de dólares, só 1,5 bilhão que ele recebeu do Obama naquele acordo nuclear fajuto, ele usou esses recursos para equipar as suas milícias terroristas em todo o mundo. Só no Iraque são pelo menos 75 milícias terroristas financiadas pelo Irã, que formam inclusive 10 partidos no Iraque. É isso mesmo. O Irã, com a sua expansão imperialista, está gastando milhões de dólares na Síria, no Iraque, no Líbano, no Iêmen, também na África, porque os Estados Unidos já identificaram, inclusive o atual comandante da Força Quds, gente, ele já foi sancionado pelos Estados Unidos já há bastante tempo por estar no meio do financiamento de milícias terroristas e de armamento lá na África Central. Ele também sempre trabalhou com essa questão terrorista. Então, enquanto a população passa fome, o Irã, no seu imperialista, né, que ele comanda o Iraque de fato, ele estava gastando horrores nesse e em outros países. O povo percebeu isso e há muito tempo está pedindo queda do regime. Vamos ver como vai ficar a situação, se novos protestos vão vir, mas por novembro a gente vê como o Ayatollah responde à população. Ou melhor, não vou nem dar continuidade, porque é que está muito difícil. Eu estou com uma conexão. Eu depois vou fazer uma análise melhor, a gente vai comentar sobre esse assunto, entrar em detalhes, para vocês perceberem que tudo que está acontecendo no Irã não é por culpa dos Estados Unidos. O que está acontecendo hoje no Irã, a população está protestando nas ruas porque já há muito tempo está indignada com um regime que hoje acusa os Estados Unidos de ser imperialista e terrorista, mas é um regime que coloca o seu povo para passar fome, para ele poder se expandir o seu poder. Nos Estados Unidos podem acusar o Trump do que quiserem, de imperialista, de terrorista, que não respeitou a soberania iraquiana, se bem que o Irã também não respeitou, né, quando mandou mísseis para lá, mas enfim, isso acontece. Mas podem chamar o Trump, os Estados Unidos, de tudo, tá? Terrorista, e que tudo isso é imperialista, tudo, pode chamar, não vou esquentar não, só que tem um detalhe, o povo americano não está passando fome, estão vivendo muito bem, e é por isso que tem muito comunista que está hoje, quando vai passar férias, vai para os Estados Unidos, aproveitar lá o que o tio Sam tem a oferecer. E muitos que estão na América Latina estão arriscando a sua própria vida, tentando morar nos Estados Unidos, que para todo mundo não prestam, mas a sua população vive com dignidade. Então, gente, é isso aí. Vamos divulgar que a população iraniana já está nas ruas e vai ser muito difícil não ter morte, porque as milícias terroristas financiadas pelo Ayatollah do terror já estão disfarçadas em ambulâncias, pesadamente armadas para calar a voz do povo que sofre. Nessa tarde, eu quero deixar aqui minhas condolências para a família dos mortos, tanto iranianos quanto afegãos, quanto suecos, britânicos, todos canadenses, né, aqueles que tinham dupla cidadania. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí. A todos esses, independente do credo, independente da ideologia, eram vidas que foram assassinadas covardemente por um regime
terrível e o povo está exigindo nas ruas que haja investigação séria porque sabem que não podem confiar num regime terrorista que mata o seu próprio povo covardemente nas ruas. Então, eu lamento muito o sofrimento do povo iraniano. É claro que tem uns milhares aí que gostam de ir para as ruas para pedir morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Só que até esses que fazem isso são dignos de pena, porque quem está assassinando o seu povo se chama Ayatollah Khamenei. E eu vou ficar por aqui. E hoje, se não tiver hoje, amanhã eu estarei com o impacto do reconhecimento do Irã em relação à derrubada do avião ucraniano. A gente vai falar sobre o impacto no Oriente Médio, o impacto na comunidade internacional e, sobretudo, como eu sou da área de direitos humanos, a minha preocupação maior não é no momento geopolítica. A minha preocupação maior agora é com a vida dos iranianos, que vai ser difícil não haver morte, porque estão indignados, estão nas ruas, e já pelo menos 1.500 foram mortos em novembro. Então, agora, a minha preocupação não é do impacto, o que o mundo hipócrita vai dizer, a comunidade internacional, que apoia o objetivo nuclear, né, que eles querem destruir Israel, e cismaram de ter bomba atômica, enfim. Mas a minha preocupação hoje são com as vidas que estão lá no Irã, e essa esquerda hipócrita não vai dar voz a eles. São hipócritas, a Globo News também é hipócrita, porque tem um povo agora nas ruas, marchando, pedindo a queda de um regime mentiroso, assassino, sanguinário, terrorista. E hoje a imprensa internacional não vai mostrar que as maiores vítimas de um regime tirano estão lá, sozinhas, enquanto a imprensa está demonizando Trump. Os Estados Unidos estão bem, imprensa imunda, estão muito bem. Quem está mal são os iranianos, e quando a gente cala a dor deles, a gente está sendo tão podre quanto o próprio regime. Então, gente, vou ficar por aqui, eu estou muito indignada, porque quando gente, entendo bem, por que eu estou indignada? Eu já denunciei aqui no Iraque, quando a população saiu às ruas para protestar em outubro, no Irã deu a ordem que tinha que agir contra o povo de forma forte e veloz, rápida. Isso foi noticiado na imprensa árabe. Forte e rápida, como eles agem junto ao seu povo, que em novembro também foi assassinado. Então, o que acontece? O terrorista que foi morto pelos Estados Unidos, o terrorista que todo mundo está chamando de herói, ele deu uma ordem para as milícias terroristas que o Irã financia no Iraque, e são pelo menos 75. Ele deu uma ordem: vocês precisam agir de forma rápida e forte contra o povo nas ruas. Aí sabe o que aconteceu? Pelo menos 500 criancinhas iraquianas foram mortas porque estavam com seus pais protestando pelo mesmo que a população no Irã está protestando, contra a corrupção e contra o governo tirano, contra os problemas, as mazelas que eles estão vivendo. E também contra a influência do Irã ali no Iraque. Então, 500 crianças foram mortas, assassinadas lá no Iraque, porque o governo do Iraque é assim com o Irã, e aceitou essa incursão do Irã em território iraquiano para determinar quem tinha que morrer e viver. Lá tem que morrer, segundo o Irã e o governo atual, todos aqueles que se levantam contra a teocracia sanguinária xiita. Então, eu lamento muito que a nossa imprensa, os nossos humanistas não estejam nem aí para a população iraniana. Mas Déia Fernandes, a ONG Ecoando a Voz dos Mártires e os brasileiros de bem estão ao lado, a favor da população que geme nas mãos de um ayatolá terrorista. Então, gente, eu vou ficar por aqui, senão eu fico a tarde toda, né? Quero agradecer a você que entrou nessa live e, por favor, divulgue ao máximo. Divulgue, todos precisam saber que milícias terroristas já estão no meio da multidão, disfarçadas para matar iranianos que protestam contra o governo que mata os seus nacionais, contra o governo
que mente, eu não acredito que militar confundiu míssil com avião. Você acredita nisso? Eu vou fazer uma enquete, né? Então, gente, vou ficar por aqui. Meu lamento para todas as famílias enlutadas dentro e fora do Irã. E meu lamento para o povo que está agora sozinho, sem a imprensa do seu lado, e possivelmente vai ter muita violência por aí. Estou de olho nos fatos e eu trago para vocês. Um bom fim de sábado para todos vocês e eu vou lançar também esse vídeo no YouTube, tá? Quem não curtiu o canal Ecoando a Voz dos Mártires no YouTube, vai lá rapidinho, gente, me dá um apoio aí, um up aí, eu preciso. Vão lá, levantada nessa conta, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e vamos torcer aqui pelo Irã, pelo povo do Irã, ok? Muito boa tarde e, se Deus quiser, à noite a gente está aqui, se não amanhã. Beijo para todos, uma boa tarde, obrigada por tudo.